Olá, boa noite. Voltando agora, em definitivo, para a gente começar a nossa aula de hoje sobre gestão pública, corporativa da diversidade racial. Prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, a penúltima semana do curso. Vocês estão sobrevivendo bem, eu estou feliz com isso. E acho que, a essa altura, vocês já têm a exata noção do cipoal que vocês se meteram, né? Para usar uma expressão do meu querido amigo Marcelo Paixão, economista da UFRJ, que hoje dá aula na Universidade do Texas, um dos maiores especialistas nesse tema. Ele fala que essa questão para o Brasil é um cipoal de situações em que a gente se mete e não consegue sair. Durante muitos anos, a gente vem fazendo esse trabalho, lidando com pessoas de todas as áreas, né, envolvidas com isso. E eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, sobretudo pessoas que são de áreas que não tem muita correlação, por que você veio para a área da diversidade racial? Por que você entrou nessa discussão? E aí surgem as justificativas mais assim inesperadas, né? O atual presidente do TJ do Rio de Janeiro é um desembargador, né? E ele, eu acho que é primo do ministro Marco Aurélio. E ele foi o primeiro magistrado que deu uma sentença, no caso, um voto, porque ele é um desembargador, ele deu um voto a favor das cotas raciais. Na época da UERJ, lá, quando estava começando, era muita ação contra as cotas da UERJ e era muita liminar contra as cotas da UERJ, porque a mídia, a grande mídia, sobretudo o Sistema Globo, fez uma oposição midiática muito forte às políticas de cotas na UERJ, por conta, sobretudo, do diretor de jornalismo deles, o Ali Camel, ter estudado no IFIX, ter sido aluno no IFIX do Rio de Janeiro, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, funcionava o maior núcleo de pesquisadores que cultivavam o legado do Gilberto Freire, da democracia racial. Imaginem vocês. Então, o Ali Camel, que é jornalista da TV Globo, que é o chefe de jornalismo, estudou lá. Então, professava isso com muita força, escreveu até um livro, Não Somos Racistas, e isso impactava muito no tribunal. Eles ligavam, inclusive, para o tribunal, para os desembargadores votarem contra as cotas, enfim. E o primeiro magistrado que deu um voto a favor das cotas, eu conheci, convidei para um evento, e eu perguntei para ele, olha, por que você se meteu nesse negócio de fazer um voto tão bonito a favor das cotas e convencer o seu colega a votar com você e ganhar por 2-1 a favor das cotas da UERJ? Ele falou, olha, eu sou filho de uma alagoana porreta que ficou viúva muito nova. E quem me criou foi a minha babá, que era negra. E ela sempre falou essas coisas comigo, desde pequeno. Então, eu não estou votando nem pelas cotas, eu estou votando para homenagear a minha babá. Entendeu? Que ela não está mais aqui, eu queria homenageá-la. Então, eu achei essa assim, foi uma das razões assim mais singelas, né, que eu já ouvi de alguém sobre por que você entrou nessa. E ele defendia mesmo as cotas com muito fervor, esse desembargador. É o atual presidente do TJ. Acho que é Cláudio Melo, se não me engano, algo assim. E ele me deu esse testemunho, né, por causa da babá. Enfim, muitas histórias, né, que a gente vai vendo. Para a aula de hoje, eu mandei no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, algumas matérias para que a gente possa discutir a questão tópica da promoção da diversidade. Na aula passada, nós trabalhamos com o depoimento, a entrevista de uma gestora da White Martins, né? E ela nos trouxe aqui algumas situações importantes que fizeram com que a White Martins adotasse um programa interessante de diversidade racial. Eu já vi essa moça apresentando no Fórum de Diversidade junto com a BRH, que eu faço parte, e a White Martins tem um programa interessante muito focado a partir dos trainees da White Martins. E ela é gênero, raça, é um programa completo, eles têm dados, tem um paper interessante. Eu pedi para ela enviar, ela disse que vai enviar ainda essa semana, para eu colocar à disposição de vocês o paper lá da White Martins, tá? Dizendo lá as estatísticas, como é que é o programa, como o programa funciona. É um bom estudo de caso da White Martins. Para a aula de hoje,
além de ter colocado a entrevista com o professor Roberto Borges, que está trabalhando a política de igualdade racial, diversidade racial, a partir da esfera pública, porque também pode ter entre nós aqui gestores públicos ou pessoas que, de repente, estão na iniciativa privada e amanhã recebem um convite para ir trabalhar na gestão pública. Nunca se sabe, né? De repente, vem um convite para que você trabalhe como secretário, como subsecretário, coordenador de política pública em algum lugar, e é importante que você tenha essa dimensão do serviço público. O Roberto Borges é uma liderança, um professor pós-doutor, que resolveu, como professor do Cefet aqui do Rio de Janeiro, que fica próximo ao Maracanã, criar um programa de ação afirmativa, uma pós-graduação lato sensu, depois se tornou uma pós-graduação estrito sensu, um curso de mestrado em relações raciais. Na entrevista dele, ele coloca os entraves também, que foram aí apareceram no momento que ele quis criar essa ação política lá no Cefet. Evidentemente que no órgão público para o órgão privado há diferenças, né? Mas as semelhanças são muito grandes, porque onde é que começa a discussão? Muita gente, quando vai analisar a questão da diversidade, pensa que esse é um problema do RH, né? Eu já vi pessoas aqui no curso falando, sobretudo por conta da entrevista da White Martins, que promover a diversidade em qualquer esfera não é um problema de RH. Passa pelo RH, tangencia o RH, mas é um problema de governança, né? Nós temos uma governança no Brasil que é estruturalmente formada e essa estrutura, quando se direciona às instituições, se torna uma invisibilidade institucional para a diversidade, quer seja diversidade de gênero, quer seja diversidade de raça, né? De gênero e raça. Eu lembro que eu falei para vocês o caso da minha amiga do doutorado, que fez um projeto discutindo a questão da diversidade para as pessoas com deficiência, dizendo que um gerente amigo dela, para não tomar uma multa, pediu, pelo amor de Deus, para que uma empresa mandasse para ele 2 anões. Falei isso aqui, né? Isso foi o título do projeto de doutorado dela. Então, essa governança para a diversidade, ela não ressoa nas instituições, porque as instituições obedecem uma atmosfera estrutural que é cega à diversidade. E, por ser cega, ela continua baseada em paradigmas de exclusão. Por isso é que é importante, eu falei com vocês lá atrás, a exata noção de discriminação indireta. Porque na cabeça do gestor, a discriminação é algo que se dá por dolo. E aí a cultura jurídica brasileira tradicional fala muito alto nas empresas. Eu não estou discriminando mulher. Eu não estou discriminando negro. Se vier aqui, eu lembro do gerente do banco lá em São Paulo, olha, a minha empresa, o banco que eu gerencio tem 100 funcionários em Minas Gerais e não tem nenhum negro, nem como caixa, nem como gerente, porque os negros não vêm procurar emprego aqui. Ah, mas aqui a gente não discrimina os negros. E nós temos 9 mulheres, depoimento dele, mas a gente também não discrimina a mulher, no meio de 100, ele tinha 9. Mas a gente também não discrimina a mulher, não. Elas é que não vêm, nos candidatam e não procuram. Mas ele falava isso com muita sinceridade e nervoso, com medo de estar sendo acusado ali de machista, de racista. Então é importante entender isso, porque eu vejo muitas vezes, é um tema que causa, né, pessoal, muita tensão, pode causar, um tema que pode levar muita tensão, e a nossa ideia não é tensionar, a nossa ideia é, pelo contrário, é distensionar e trazer esse influxo de diversidade como algo positivo para a gestão. Aí, sim, fica interessante cotejar com as entrevistas. A entrevista do White Martins, ela deixa bem claro que a questão é a governança, que é a liderança da empresa que tem que pautar o assunto. Se a liderança pautar, não vou dizer que fica mais fácil, mas você já tem uma atmosfera muito favorável para a diversidade, porque é um desejo da liderança da empresa. E a White Martins ainda nos disse mais, é um desejo porque o cliente pediu. Foi uma exigência, uma demanda externa, portanto, exógena, portanto, que é uma maneira que pode se dar a diversidade. Né? Uma outra forma que pode se dar também a diversidade, que deveria ser a mais comum, no nosso caso, sobretudo por força do positivismo jurídico, é a legislação. Nas discussões que a gente teve com
a Comissão de Igualdade do MPT, do Ministério Público do Trabalho, eles reclamavam muito disso. A gente trabalha com questão de promoção da diversidade da pessoa com deficiência porque tem lei. Né? Mas, no caso de mulheres e de negros, não tem lei para iniciativa privada. Há um buraco aqui. A Constituição disse que o mercado de trabalho das mulheres seria regulado mediante incentivos específicos. Isso está lá na Constituição, só que esqueceram dessa norma. Como a regulamentação não veio, isso ficou lá, né? À espera de um projeto de lei que regulamentasse. Mas, se é um princípio, e o princípio também é norma jurídica, qual o problema das próprias empresas diretamente regulamentar esse artigo da Constituição? Problema algum, né? Mas a legislação, de fato, não veio, tá? Em relação às mulheres. Em relação aos negros, a legislação que veio foi o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010, que fala, em princípio, o Estatuto adotou uma narrativa principiológica, não adotou regras específicas e nem metas para a inclusão racial no setor privado. Tá? E aí, o que acontece? Como não se disse especificamente como que a inclusão dos negros ia se dar na iniciativa privada, porque essas normas que pediam isso no Estatuto da Igualdade Racial caíram no processo legislativo, porque havia lá a proposta de cotas raciais na mídia brasileira, na TV, né, novela, e havia também no setor corporativo, mas caiu no Estatuto da Igualdade Racial e ficaram aquelas normas, né, que antigamente se chamava em direito constitucional de normas programáticas. Hoje em dia não se usa mais esse termo, mas era aquela coisa que ficou aberto o Estatuto da Igualdade Racial e ninguém também ousa implementá-lo por si, à espera de uma regulamentação ou do Ministério ou do Ministério do Trabalho, ou mesmo uma legislação ordinária dos estados ou dos municípios ou da União, que não virá a essa altura. Então, o Estatuto da Igualdade Racial tem 10 anos e, nessa questão, sobretudo, ele não tem efetividade. Tá? Então, bom, se você não tem a lei para que o Ministério Público do Trabalho possa exortar a empresa, cobrar, fiscalizar a empresa, que sabe até multar a empresa, e com isso induzir, como o Ministério Público que trabalha com o meio ambiente faz com as empresas que descumprem as políticas ambientais, aqui na política de igualdade racial você não vai ter essa possibilidade, porque não existe uma lei específica. Esse é um problema tópico. Então, o que a doutrina vai falar? Olha, a questão da diversidade para as mulheres e, sobretudo, para os negros, é uma liberalidade da instituição. Ela faz porque ela quer. E esse querer, né, um dever querer, pode ser um processo exógeno, como é o da White Martins. Alguém pede, algum cliente pede. Ou pode ser uma política interna da empresa que se convence da importância da diversidade. É muito comum acontecer muito debate, muito seminário. A ideia não é mais uma ideia nova. Em muitas empresas brasileiras, esse debate chegou, mas quais são as ações? E aí a primeira discussão, quer dizer, muitas empresas jogam isso para o RH e acham que esse problema é um problema de RH. E acabam fazendo uma política que não é bem uma política de diversidade, é uma ação pontual. Contrata uma pessoa negra aqui, contrata uma mulher para gerência ali e acha que está promovendo diversidade. É muito pouco. Esses programas não são considerados programas de diversidade. Dos 10 anos para cá, o Ministério Público do Trabalho criou um grupo, Cor de Igualdade, no qual ele faz o quê? Inserções, incursões, debates com a sociedade civil e com as empresas para que elas promovam a diversidade de gênero e raça. O Ministério Público do Trabalho, há 10 anos atrás, há uns 12 anos atrás, chegou a entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho em Brasília contra o setor bancário, valendo-se de uma estatística produzida pelo IPEA, uma estatística, portanto, oficial, de um órgão público, mostrando que no setor bancário, 9%, se eu não me engano, de mulheres exerciam cargos de liderança, e negros não chegava a 2%. Então, na ação, numa belíssima ação, tinha mais de 100 páginas, essa ação civil pública do MPT, ele dizia o seguinte, ele pegava os tratados internacionais que o Brasil assinou com a OIT, etc.,
e fundamentava a ação civil pública dizendo que tratava-se de uma discriminação indireta, portanto, não intencional. E dizia que a empresa deveria apresentar num TAC, num termo de ajustamento de conduta, estou falando assim porque eu sei que tem gente que não é do direito, qual é o seu plano de inclusão para as mulheres e para os negros no setor bancário. E aí, o que os bancos fizeram? Os bancos disseram que não iam assinar TAC nenhum e aceitaram a judicialização e foram para a judicialização. No processo de judicialização, contrataram os melhores escritórios de advocacia do país, inclusive escritório de ex-ministro do TST. E houve muita discussão. Eu lembro que eu participava das discussões, eu participei como uma das pessoas ligadas ao grupo da sociedade civil que estava atuando com o MPT. Eu lembro que teve umas anedotas, porque o advogado dos bancos, né, porque eram 5 bancos, Bradesco, Itaú, ABM, acho que era Santander, algo assim, não lembro. E eu lembro que o advogado lá, que tinha sido ministro do TST, disse o seguinte: olha, nenhuma instituição no Brasil faz isso. Se você for olhar, os militares não fazem isso, ninguém faz. Aí resolveram mandar um ofício para o comandante das Forças Armadas, perguntando se lá tinha algum programa de diversidade. Mandaram um ofício também para a CNBB, perguntando para o bispo lá se tinha um programa de diversidade. Para dizer que não era só um problema dos bancos, não era um problema da FEBRABAN, era um problema de todo mundo. E eu lembro que voltou o ofício, o único que respondeu foi o do Exército. E o comandante do Exército, na época, deu uma resposta da seguinte maneira: olha, aqui no Exército não tem esse negócio. Não tem preto, não tem branco. Aqui todo mundo é verde-oliva. E ele mandou esse ofício e foi para o processo, a gente leu, a gente não acreditava no que a gente estava lendo. Então, hoje o debate está colocado, mas as medidas, as ações, a dificuldade. Você está numa cadeira de gestão pública ou privada, como é que você vai fazer nesse cipoal? Você não tem uma lei que obrigue. Você vai ter que entender que é uma questão de liberalidade, e essa liberalidade da empresa está ancorada basicamente em alguns princípios. Primeiro, pela evolução do tema da diversidade na Europa e nos Estados Unidos, a gente percebe que é uma cultura de gestão que tem a ver com boas práticas, e aí, no Brasil, se engaja muito na ideia de responsabilidade social. Então, toda empresa, de média para grande, tem lá o seu quadro de responsabilidade social. Se você é uma gestora e está querendo trabalhar com diversidade, se a sua empresa tem lá uns princípios de diversidade, não tem princípio de diversidade, mas tem responsabilidade social, você cria um capítulo ali dizendo para a tua gestão, para os teus pares, que a questão da diversidade também é um imperativo da responsabilidade social. E aqui vai bem. Como a ideia de responsabilidade social caminha bem a ideia de diversidade, é aceito. Tá? Mas também há aqui um debate, porque recentemente as empresas no Brasil estão trabalhando muito com compliance. Inclusive, eu recomendo a vocês um livro que a editora da FGV lançou recentemente sobre compliance corporativo, que é muito bom. Eu sou professor, então eu recebo os livros das universidades. Eu recebi da FGV esse livro sobre compliance corporativo, que é muito bom. Mas se você for olhar, quando se fala em compliance, né, as boas práticas, as boas ações, se fala muito em corrupção, se fala muito na questão de gênero, nessa coisa do assédio sexual, do assédio moral, mas a questão da diversidade nem sempre está colocada. Então, você pode, por exemplo, tem uma amiga que é gestora na Petrobras, ela é economista, e lá na Petrobras tem um programa muito forte de compliance. Eu perguntei para ela, e aí, mas tem racial no compliance? Ela falou, tem. Tem gênero e raça no compliance da Petrobras. Fiquei feliz. Ela ficou de me mandar até o programa lá para saber como é que é. Então, na ideia do compliance também se coloca, hoje em dia, de maneira muito forte. A PUC-Rio fez um curso de extensão no ano passado sobre compliance e colocou a questão da diversidade. Tinha uma disciplina lá falando sobre diversidade de gênero e raça. Então, eu vejo também esse avançar. A diversidade também como imperativo aí por conta do compliance. Na UERJ tem uma pós-graduação também, lato sensu, muito boa em compliance, tá? Mas voltada para a área penal. Tá? Eu vi também lá o programa, os professores, algo muito bom que estão fazendo lá na UERJ, mas eu também não vi diversidade. Tá? E, por fim, a ideia de diversidade de gênero e raça,
recentemente, está sendo colocada com muita força como um imperativo para a própria produtividade da empresa, como a produtividade da instituição. Estão linkando a ideia de que uma empresa, de que uma gestão, de que uma organização com mais diversidade produz mais, atende melhor seus clientes e, portanto, atinge melhores resultados. Inclusive, há pesquisas que demonstram que tem mais lucro, né? A responsabilidade social aqui voltada nesse aspecto para a produtividade mesmo. Aqui eu faço um link teórico com a doutrina do interesse bem compreendido. Vocês estudaram isso em sociologia jurídica ou sociologia? Lá do Tocqueville, lá atrás, quando ele estuda os Estados Unidos, ele vai analisar a democracia na América e vai falar, aqui os ingleses criaram um negócio chamado doutrina do interesse bem compreendido. O sujeito faz uma associação, não é porque ele gosta do associado, não. Ele faz porque, se ele se associar, ele fica mais forte e pode cobrar resultado das empresas. Então, aqui, evidentemente, que tem um debate meio utilitarista, né? Que cala muito forte nas empresas e que no Brasil está chegando forte na questão ambiental. Se você derruba a árvore, se você poluir o meio ambiente, nós não vamos comprar teu produto. As empresas lá de fora estão falando isso para as empresas brasileiras, né? É possível mapear, rastrear um produto para poder saber se a cadeia ambiental dele é correta ou não. Se não for correta, corre o risco de não conseguir exportar. Então, é importante que essa ideia também chegue na questão da diversidade, né? A gente está caminhando para lá. Eu penso que esse é um bom caminho, né? Se a sua empresa não é uma empresa que promove diversidade, se no seu balanço social você não trabalha com a questão da diversidade, nós não vamos consumir o teu produto nem o teu serviço, né? Mas era importante que a legislação induzisse isso, como eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, e eu fiquei muito feliz de ver cooperativas de mulheres, né, que têm prestado serviço para empresas públicas. Por exemplo, eu vi lá no judiciário deles, boa parte do material de limpeza, material de escritório e outros serviços, metade tem que ser contratado por empresas de mulheres. Então, você imagina, um judiciário, né, tem uma demanda muito grande de compras, né, e precisa comprar e o pagamento é certo. Então, mas tem que comprar metade de empresas de mulheres, chefiadas por mulheres e que obedecem à diversidade de gênero, por exemplo. Eu vi lá e funciona bem. Cheguei a conversar com algumas gestoras, funciona bem. Então, quer dizer, a gestão pública também faz o que nós chamamos de fomento. O nosso problema aqui é que os grandes órgãos públicos de fomento não trabalham isso. Vou dar BNDES, por exemplo, que é um maior de fomento na área econômica, não está nem aí para isso. O próprio SEBRAE também podia fazer isso, né? E, na questão da legislação, a própria lei de licitações e contratos administrativos poderia ter ali um capítulo em que dissesse que as empresas seriam avaliadas também pela diversidade de gênero e raça no momento de contratar com a administração pública. Então, não tem isso também lá. Tem até um artigo que fala da pequena empresa, né? Da lei lá da pequena empresa, mas para gênero e raça não tem. Então, se você é um gestor, se você é uma gestora que quer trazer esse ambiente para a sua empresa de dentro para fora, você tem esses 3 caminhos aí: responsabilidade social, compliance, né? Produtividade, lucro. Em qualquer esfera que você aglomere, que você elenque, que você ancore, isso vai bem, tá? O melhor instituto que faz essa pesquisa há quase 20 anos, ajudando uma série de empresas, é o Instituto Ethos. Tá? O Instituto Ethos começou com um think tank, mostrando dados, entrevistando empresas, fez uma grande pesquisa com 500 empresas em São Paulo, as 500 maiores empresas, constatou os números que a gente já sabe, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e criou uma espécie de consultoria, junto com outro órgão, que é o CERT, que também trabalha com isso, criaram uma consultoria muito importante para as empresas. Tem empresa muito importante lá que entra e faz todo aquele ciclo, né? Eles fazem todo aquele ciclo com a empresa, até a empresa se colocar num patamar adequado para a promoção da diversidade, tá? Fazem o diagnóstico da empresa e criam uma série de situações para a empresa. Eu soube por uma prima minha que é engenheira que a Braskem, aqui também no Rio de Janeiro, lá na refinaria de Duque de Caxias, também andou procurando consultores sobre diversidade, fez algumas palestras, prometeu criar um programa também, mas parece que não avançou aí com a pandemia, ficou parado lá o programa de diversidade da Braskem em gênero e raça.
Vou até voltar a perguntar para minha prima se avançou lá. Então, eu tenho monitorado isso, tenho dialogado com as pessoas e falo que é uma questão complexa, não é uma questão fácil. É uma questão que, de algum modo, também não existe uma legislação específica voltada para esse assunto. E eu penso que é uma questão estrutural aqui por conta da democracia racial. Um gestor, consultor do Banco Boston me disse que, quando ele veio fazer isso no Brasil, ele fez porque foi uma exigência dos Estados Unidos. Não queria sofrer processo, não queria judicialização, mas ele disse que nas reuniões com os executivos a conversa era a seguinte: não, aqui no Brasil não tem isso, não, vocês não vão sofrer judicialização por isso. E a liderança da empresa fala: não, mas a gente quer fazer, quer contratar mulheres, quer contratar negros, mesmo que não tenha judicialização no Brasil, a gente quer. E ele sozinho dizendo: não, olha, tem que ter, e a maioria dos executivos dizendo que não era necessário. Isso é uma questão que remete aí a um debate, né? Porque eu penso que tem de haver uma campanha também na corporação. Tem que haver debate, tem que promover debate, tem que promover seminário, tem que promover uma cultura de diálogo sobre diversidade, né? E, a partir daí, criar um planejamento para as ações. A gente fala mais disso na aula que vem, mas tem de haver um planejamento para as ações. Não pode ser coisas soltas, porque o que se precisa fazer é uma política de gestão. A necessidade de entender que existe uma política de gestão que é cega às diferenças. São diagnósticos. E que isso atrapalha a gestão, atrapalha o órgão, atrapalha a empresa. Tá? Isso é um câncer no setor corporativo. E que, para mudar essa questão estrutural que resvala dentro da instituição, a gente precisa criar uma campanha, né? A gente precisa criar uma cultura para substituir essa outra cultura. Isso não é fácil, né? Mas, se começar com o apoio das lideranças, se começar com as pessoas certas, se criar uma estratégia no tempo, com ações de pequeno, de médio e de longo prazo, a gente avança. Eu sou testemunha. Fizemos uma ação importantíssima com a PUC-Rio, que é uma instituição católica tradicional, eu estudei lá. E a PUC, quando começou a fazer política de ação afirmativa, a PUC não falava que estava fazendo ação afirmativa. A PUC falava que estava fazendo filantropia. Hoje, ela se gaba de dizer que a PUC faz ação afirmativa para estudantes negros, para estudantes pobres, né? Mas, no início, ela não sabia que estava fazendo ação afirmativa. Inclusive, o modelo da PUC foi utilizado pelo Ministério da Educação como paradigma para criar o ProUni, Programa Universidades para Todos, que é o maior programa de ação afirmativa que a gente tem no Brasil. Tá? Foi o caso da PUC que inspirou o Ministério da Educação. E, na época, a PUC não achava que estava fazendo ação afirmativa. Então, as coisas demoram. O processo é lento, mas o importante é a gente começar. O importante é a gente avançar. O importante é não ficar preso a misoneísmo, sabe? Não ficar ligado a coisas que emperram. É muito bonito ver uma gestão com diversidade. Eu já vi algumas. É muito bonito, realmente, chegar num lugar e encontrar uma mulher como chefe geral e ver que aquela empresa é bem-sucedida por isso também. É muito bonito isso. Né? É muito bonito chegar numa instituição importante e ver pessoas negras ali também, trabalhando, contribuindo. Né? Eu fui fazer uma palestra numa empresa, antes da pandemia, e tinha mais ou menos 40 funcionários. Uma empresa que trabalha no setor educacional, educação, publicação de livros, e eu nunca vi nada igual. Era todo mundo muito jovem e muitas mulheres, com 20 anos, 22 anos, recém-formadas, liderando a empresa. E eles fazem negócio com o Brasil inteiro no setor educacional, e havia muitos negros. Eu falei: vocês me trouxeram aqui para falar de diversidade, mas vocês já fazem. Não, é só para você poder discutir, porque os alunos acharam você na internet e querem dialogar sobre esse tema. Aí tiramos até uma foto, eu fiquei impressionado realmente com o que eles estão fazendo. Para ficar no centro da cidade, e uns 40 funcionários ali, colaboradores, muitas mulheres nas gerências, muitos negros, mulheres negras, e eu não consegui conhecer a liderança para saber, né, o que inspirou, porque eu não estava lá no dia. Mas foi algo que me marcou bastante. A questão estava lá colocada numa empresa para 40, 50 pessoas. Eu achei... E jovens, sabe? Porque queriam que eles viessem com essa oxigenação, né, da corporação. Fiquei feliz com isso.
Mas alguém quer fazer alguma observação, contar alguma história aqui? Eu vou botar o slide que eu preparei para vocês para a aula de hoje. Mas quem quiser fazer alguma intervenção, por favor, hein? Fica à vontade. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Se eu consigo. Aí. Esse é o slide que eu preparei para a aula de hoje. Eu estou me baseando numa matéria do Globo que fez sobre essa pesquisa do Instituto Ethos. E aí entrevistou vários gestores. A matéria traz uma síntese dessa pesquisa do Instituto Ethos. Tá? Recomendo que vocês consultem, tem muito material lá, quem quiser se especializar. E dá uma olhada aí nos indicadores que a pesquisa traz. O interessante são os indicadores. Indicadores muito fortes, né? Para você ter uma ideia aí do que o Instituto Ethos está falando com 500 empresas. A pesquisa do Instituto Ethos é uma pesquisa séria, bem coordenada, bem feita, bem tabulada, tá? E eles estão trazendo esses indicadores aí. 6,3%, no quadro executivo 4,7%, coloca aí algumas lideranças aí de algumas empresas que conseguiram curar o bloqueio, né? Que conseguiram chegar lá, e cada um tem uma história de vida muito interessante que está contada aí na matéria. Isso aqui é uma síntese da matéria. Esse é um gráfico que aparece na matéria, que é um gráfico produzido pela pesquisa do Instituto Ethos. Veja a proporção de negros e brancos nas corporações. Eles fazem por cargo: conselho de administração, quadro executivo, gerência, supervisão, quadro funcional, trainee, estagiários e aprendizes. Então, você vê lá no conselho, né, de administração a invisibilidade, a questão ali que fica sobre o tema. Então, a questão da desigualdade está posta como um problema para a gestão corporativa. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Olha esse dado que eles colocam aqui. Se a melhoria continuar nesse ritmo, né? Eles estão medindo também que o debate está fazendo as coisas avançarem, mas o ritmo é muito lento. Como eu falei para vocês, não tem lei, né? Tem um déficit democrático aqui porque não tem lei. Mas olha lá, nós teremos a equidade demográfica, ou seja, a equidade demográfica que ele está se reportando é que se o Brasil tem 50% de população negra, seria interessante que nos espaços de poder a população negra tivesse nessa percentagem aí representada. Então, 50% das lideranças teriam que ser negras. Tá? Então, ele está dizendo que isso só vai acontecer daqui a 100 anos, se as coisas forem no ritmo que tiver. Então, só daqui a 100 anos que a gente vai atingir esse dado. Para as mulheres negras, a situação ainda é mais difícil, né? Porque tem aí 0,4% de participação. Tá? E também ela entrevista grandes gestores, né? Foram 500 empresas, grandes empresas. E eles próprios falam que reconhecem que há aí um problema na ausência dos negros. A grande discussão é o diagnóstico que a gestão faz sobre a igualdade. Por que nós ainda não temos igualdade? Já houve tempo para amadurecer essa questão, já houve tempo. Dá para dizer que é porque os negros não têm uma formação adequada? 20 anos aí de política de cota, muita gente negra passando pela universidade, se formando com sucesso. Dá para dizer que não há negros no mercado de maneira qualificada? A maioria dos grandes gestores acredita que a desigualdade se deve à falta de qualificação profissional dos negros, 48%. Mas nas grandes corporações, será que a pessoa contratada já é qualificada? Ou ela tem uma qualificação mínima, uma qualificação razoável e depois, durante o seu período na empresa, a empresa trata de qualificar esse gestor até ele ser um gestor mais qualificado para a empresa. Boa parte das empresas qualificam seus quadros, né? E tem bons quadros porque são bons quadros preparados para atuar naquele modelo de gestão. Dificilmente você vai pegar uma empresa que contrata alguém pronto para trabalhar nela, né? Ela contrata alguém mais novo,
também porque ela precisa qualificar essa pessoa para trabalhar na empresa. Exige-se um mínimo razoável de conhecimento. Na entrevista do rapaz da Magalu, quem ouviu a entrevista, vai dizer que a barreira da língua, quer dizer, esse rapaz é trilíngue, né? E ele fala da questão da barreira da língua que as grandes corporações exigem nos programas de trainee. E isso, por si só, é uma ação excludente para boa parte das pessoas negras. Ele vai falar lá, na entrevista que ele deu. Foi bem interessante a entrevista que ele deu, né? Por outro lado, está falando aqui na matéria que uma fatia considerável de gestores reconhecem como motivo a dificuldade e a falta de conhecimento da própria empresa em lidar com o tema. Então, está dividido aí. Uma parte acha que é porque os negros não têm qualificação e a outra parte acha que é porque a própria empresa não tem ainda uma política para lidar com o tema. E aí eu coloco para vocês, porque eu quero ouvir vocês, eu não quero ficar só falando, eu quero ouvir vocês. O que vocês acham entre uma questão e outra? É porque falta qualificação profissional ou falta uma cultura empresarial de gestão para a diversidade? Ou são as duas coisas? Como é que é na tua empresa? Não é nenhuma das duas? Conta para a gente aí o que você acha. Estou abrindo aí para vocês poderem dar opinião. Renato, Isabela aqui. Eu acho que, na verdade, são as duas coisas, tá? Mas eu acho que esse argumento da falta de qualificação, ele se fundamenta exatamente nessa falta de cultura e falta de maturidade empresarial mesmo, né? Porque, na verdade, a qualificação existe. E assim, contando uma experiência que a gente teve lá no escritório, na questão de contratação de profissionais negros, o que a gente percebeu é que, assim, a gente, para ter um pool de candidatos diversos nos processos seletivos, a gente tinha que ir atrás desses candidatos. E conversando com estudantes negros, assim, a gente ouviu que muitos não achavam que escritório de advocacia era opção de carreira para eles, porque não achavam que seriam contratados, entendeu? Então, eu acho que é uma combinação de muitas coisas, mas, assim, também acho que é um conforto do privilégio, sabe? O candidato não vem, não posso fazer nada, né? E não é verdade isso, né? Bacana a sua contribuição, Isabela. Quem mais? Quero ouvir mais gente falando. Eu concordo, professora Andréia Pocinhas, eu concordo com o que a Isabela falou, eu acho que é um mix, é um misto, né? Inclusive, eu ouvi a entrevista do Danilo, né, da Magazine Luiza, e teve um trecho que me chamou bastante atenção, exatamente quando ele fala do profissional, que a empresa ela precisa desenvolver o potencial do profissional. Achei isso bem interessante. Ele admitiu, né, ele disse que, de fato, existe uma deficiência em talentos negros, mas as empresas elas devem focar onde que o profissional pode chegar, né? E não onde ele está hoje. E para fazer isso, a empresa precisa desenvolver internamente uma capacitação de soft skills, hard skills, treinamentos, e eu achei isso muito interessante, ele ter dito isso, e eu concordo que atualmente ainda é um mix, ambas as situações ocorrem, e também eu acho que um outro ponto que me chamou a atenção na fala dele foi a questão do networking, né, deles utilizarem a ferramenta do networking para trazer mais talentos e quebrar essa rede exclusivamente de brancos ou de menos negros. Então, é um desafio e eles, pelo que eu entendi, eles investem muito nessa questão de busca de talentos. Eu também gostei muito da entrevista. Ele é jovem, né? 28 anos, se eu não me engano. Eu achei ele muito seguro, eu achei ele colocou pontos muito interessantes, né?
já foi falando, da questão LGBT também. Eu achei ele muito seguro, achei ele muito à vontade com a questão, com bastante conteúdo, embora seja jovem, né? Trouxe bastante conteúdo, realmente alguém que conhece ali, pelo menos na empresa dele, ele conhece bem o debate sobre inclusão. Eu, no início dessa questão da Magazine Luiza, achei que fosse mais uma estratégia de marketing, né? Mas depois eu fui conversar com alguns gestores amigos meus, e inclusive que me apresentaram esse rapaz, falaram que não, que eles estavam imbuídos mesmo de fazer uma política para contratar realmente, porque tinham feito uma pesquisa e o número de negros nos cargos de gerência era residual, assim, eram bem poucos. E a partir daí começaram a fazer esse trabalho. E tem que acompanhar para ver como é que vai ser o desdobramento, né? E é uma outra cultura, realmente. Eu fiquei muito feliz com a participação dele aqui. Ele ficou muito feliz de saber do curso e se colocou à disposição aí para quem quiser saber mais da questão da Magalu, tá? Passar o contato dele para quem quiser, para poder conversar com ele, porque ele se colocou totalmente à disposição, tá? Alguém mais quer fazer uma consideração, pessoal, sobre o que nós estamos discutindo aqui, dessas razões? Fica à vontade. Renato, eu queria só acrescentar aqui uma reflexão que fala-se muito, né, de falta de qualificação e até que ponto a gente está falando de uma qualificação que seja necessária para o exercício daquela profissão. A gente está falando de qualificação necessária ou de qualificação desejada que, na verdade, se transforma em uma barreira à inclusão e à diversidade. E eu acho que isso acontece com muita frequência. A gente vê isso muito no mercado jurídico. Por exemplo, exigência de língua estrangeira para um dia a dia que não demanda língua estrangeira, né? Então, uma zona de conforto que, na verdade, cria barreiras à diversidade de uma forma desnecessária, e aí a falta de diversidade acaba sendo justificada com base no argumento da falta de qualificação, mas não é uma qualificação necessária. Você perde talentos porque você coloca nos seus requisitos um requisito que não é verdadeiro. Ele é uma inércia de mercado ou até um viés inconsciente, talvez, né, de falar, eu preciso de alguém que fale inglês, mas por quê? E esse é um desafio que a gente tem se proposto, assim, uma discussão que a gente tem se proposto muito no escritório. Nós trabalhamos com muitos clientes estrangeiros, mas nós temos áreas do escritório que não demandam inglês. Então, a gente está pensando em como combinar isso e como avaliar de uma forma crítica o que a gente vai colocar como requisito. Nos casos em que seja necessário, o escritório consegue suprir algum déficit de qualificação para promover a diversidade, e nos casos em que não é necessário, a gente pode abrir mão e se esforçar para abrir mão disso e expandir o nosso leque de opções. Então, eu acho que é uma reflexão que cabe muito, porque no mercado jurídico existe essa inércia de colocar no anúncio da contratação requisitos que são absolutamente desnecessários para o preenchimento daquela vaga. Então, queria só deixar bom, esse registro. Bernardo, muito boa a sua fala, Bernardo. Muito bom. Você me fez lembrar, eu era aluno do mestrado em Direito na UERJ, meu professor era o Luiz Roberto Barroso. E uma vez eu perguntei para ele por que o programa de mestrado da UERJ, que segundo ele era um dos melhores do Brasil, segundo ele era o melhor do Brasil, ele que dizia isso. E eu falava, professor, mas vocês não têm diversidade no programa. E a UERJ já tem política de ação afirmativa, mas vocês não têm na pós-graduação. E outra coisa também, por que tantas línguas europeias no programa de vocês? É alemão, é sujeito a se falar qualquer língua europeia, menos o espanhol, né, professor? Aí ele ficou pensando, eu falei, olha, se o aluno quiser entrar aqui para estudar o direito constitucional na América Latina, ele vai fazer prova de alemão? Aí foi aquele silêncio, né, na aula, e ele falou, bom, toda aula com você é uma desconstrução. E ficou nosso aliado, né? Eu falo isso brincando com ele, mas o Luiz Roberto Barroso fez um parecer favorável à política de cotas raciais nas universidades. Ele era advogado, se ofereceu para fazer esse parecer,
a meu pedido, ele fez esse parecer favorável, ele era advogado, e depois, quando ele virou ministro, ele foi o relator da questão das cotas no serviço público, e ele votou um voto importante a favor das cotas no serviço público, inclusive incluindo o setor militar, que achava que não era para estar incluído. Você vê que nos Estados Unidos, os militares, na década de 70, foram chamados pela Suprema Corte para adotar política de ação afirmativa para as mulheres, porque eles não queriam as mulheres no serviço militar americano. Tem várias histórias, né? Foi uma ação judicial, foi ativismo judicial da Suprema Corte que fez com que, nos Estados Unidos, as mulheres pudessem chegar aos altos cargos e a questão militar é muito importante naquele país, né? Mas as mulheres não estavam lá, né? E elas chegaram lá por conta do ativismo judicial da Suprema Corte na década de 70. E aqui no Brasil, até então, não havia. Os militares acharam que a questão das cotas no serviço público não era para eles. Foi preciso Barroso falar que não, os militares também estão incluídos nessa aí. E a gente ainda não tem dados sobre essas políticas. Mas gostei aí, Bernardo, da sua intervenção. Bacana mesmo o que você está falando. Realmente, a doutrina vai chamar isso de impacto desproporcional, né? O Joaquim Barbosa, no livro dele, vai falar que nos Estados Unidos já existe uma cultura contra as práticas, as ações empresariais de impacto desproporcional. A mais bizarra que eu já tive notícia, Bernardo, foi uma que ocorreu na década de 70 por força de um filme. Eu adoro cinema, já falei isso aqui. O Planeta dos Macacos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e virou uma série muito importante nos Estados Unidos, fazia muito sucesso, e eram macacos, né? Tem uma história interessante ali, de ficção científica, fez um sucesso enorme, mas o movimento pelos direitos civis tinha acabado de perder o Martin Luther King, assassinado. Então, era muito forte a questão do antirracismo nos Estados Unidos nessa época. E o filme fala de macacos, né? Então, o medo das empresas ali que faziam as filmagens era tão grande que nenhum ator negro era contratado para ficar embaixo daquela máscara de macaco. Não tinha um sequer. Nem os principais e nem os figurantes. Não podia simplesmente contratar. Foi preciso haver uma conversa com o movimento negro, que estava prejudicando os atores negros que faziam figuração, para que só então, a partir desse contrato, desse acordo com o movimento negro, com as entidades do movimento negro, a NAACP, não sei se vocês conhecem, eu conheci, né, em Washington, a NAACP foi uma dessas instituições que fez acordo com esses estúdios para que eles pudessem contratar figurantes e atores negros para ficarem debaixo daquelas máscaras de macaco. Olha só como que é a ideia aí do combate ao impacto desproporcional, um negócio que lá tem essa cultura, mas no Brasil nós não temos essa cultura. O impacto desproporcional corre solto em relação a negros, mulheres, pessoas com deficiência. Eu soube de um caso que um professor meu da PUC me relatou de uma moça que passou anos atrás num concurso público para uma área tributária, se eu não me engano, e ela não pôde tomar posse, não deixaram ela tomar posse porque o lugar não tinha acessibilidade. Então, simplesmente deram posse para ela. Ela ficou 1 mês, 2 meses, não podia tomar posse, não podia trabalhar, não podia receber, porque não tinha acessibilidade. Aí o Ministério Público entrou lá, e aí teve uma porção de coisa, mandaram fazer uma rampa para ela poder trabalhar. Não tinha. Né? E o chefe da repartição disse, não, ela não pode trabalhar, não tem acessibilidade para ela, ela não vai tomar posse, não vou dar posse para ela. Então, para você ver como que a situação aqui do impacto desproporcional é complexa, são ações invisibilizadas, e a gente não tem a cultura de desnaturalizar isso. Né? A gente está caminhando para lá, mas ainda é um longo caminho, eu penso. Vou colocar aqui também um outro slide para vocês. O que tem que ser feito? Isso é o que aparece na matéria lá do Globo, que é uma síntese do que os gestores da Ethos estão falando lá. Então, para equilibrar aí a diversidade racial em seus quadros executivos, segundo a pesquisa do Ethos, 85% das maiores empresas do país dizem não possuir medidas para incentivar e ampliar a presença dos negros nos quadros. Claro, não tem lei, então todo mundo acha que não precisa fazer. Né? No restante das empresas, olha aí o que vai dizer. Aquelas que dizem ter ações afirmativas voltadas para negros, a maioria diz que estabelece programas de capacitação profissional, isso que você acabou de falar aí, a capacitação profissional para os negros.
né? É importantíssimo isso nos programas de gestão para a diversidade racial, a capacitação profissional. Uma grande política de incentivo que eu tentei ajudar a criar, mas não foi possível, é que essa capacitação profissional pudesse ser considerada gasto operacional e, dessa forma, poder ser abatido pela empresa na questão tributária. Tem algum tributarista aí? Incluir, a ideia seria, num projeto de lei, para incluir essa capacitação profissional como gasto operacional. Nesse sentido, as empresas que contratassem, capacitassem para a diversidade, mulheres, negros, etc., esses recursos seriam debitados no imposto de renda. Tá? Isso é uma ideia que eu venho desenvolvendo há muito tempo, converso com as pessoas, mas para fazer só por lei, né? Tributário, só por lei, e você sabe como é que é a questão tributária. Ninguém quer perder receita. Falou em tributário, falou em perder receita, as pessoas correm de você. Né? Mas essa seria um fomento interessante, né? Para as empresas poderem seguir. Outro dado importante aqui também que eu separei é que, além dos programas aí de treinamento, existem várias ações, como melhorar o processo de recrutamento, ampliando o leque de universidades na hora de selecionar currículo. Outros são treinamentos para a quebra do chamado viés inconsciente, né? O pré-julgamento de quem uma pessoa faz com base na cor da pele. É muito importante quando você vai ouvir profissionais negros que estão em cargos de destaque, essas histórias sempre surgem, né? Dos olhares, de estranhamento, porque estão vendo pessoas que naturalmente não estariam naqueles lugares, né? Fazendo parte daqueles quadros, né? A gente passa muito por isso no Brasil. Eu passei por várias situações, e quando eu ia fazer palestra no Nordeste, sempre vinha alguém do hotel falar comigo em francês, porque não imaginava que eu podia ser brasileiro. Então, era muito comum. E as minhas amigas norte-americanas que vinham ao Brasil também reclamavam muito disso, viu? Então, tem uma questão de gênero que eu gostaria de falar para vocês. Eu conheço muitas gestoras de ONGs americanas e elas reclamam muito disso no setor hoteleiro do Brasil, porque muitas vezes elas se consideravam muito maltratadas nos hotéis aqui, nos hotéis mais sofisticados no Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, porque quando elas chegam, são mulheres negras, né? Geralmente acham que elas são prostitutas, é o que elas me relatam. Não imaginam que ela... Aí quando elas começam a falar e veem o sotaque, aí parece que muda tudo. E elas reclamavam muito disso comigo, nessas vindas delas para o Brasil. E, por fim, eu estou deixando para vocês essa fala desse grande intelectual aqui, que eu tinha colocado, que é o Milton Santos, para a gente encerrar essa primeira parte da aula, inspirados aí por esse que é considerado o maior geógrafo de todos os tempos, um homem que possui honoris causa em tudo quanto é lugar, ganhou o prêmio Nobel aí da geografia, morreu acho que por volta de 2001, eu não cheguei a conhecê-lo, e é considerado um dos maiores intelectuais brasileiros no campo da geografia. A questão da globalização que ele escreve é absolutamente fundamental para se entender globalização. E é um pensador intelectual, um inspirador, o professor Milton Santos. Cheguei a conhecer a neta dele, ele era da Bahia. Depois era professor da Universidade de São Paulo também. Foi perseguido esse homem pelo regime militar, já era reconhecido no mundo inteiro, mas a Universidade de São Paulo não fazia dele professor titular pelo fato dele ser um homem progressista, um democrata e ser negro. Né? E só no final da vida foi que ele se tornou um professor titular da Universidade de São Paulo. Minha gente, eu vou colocar para vocês agora, primeiro eu vou dar um intervalo, mas eu vou colocar no chat o link tanto dessa matéria que eu separei para vocês aqui do Globo, que faz remissão, como a gente está falando. Primeiro eu estou botando aqui a matéria do Globo, que faz remissão à pesquisa do Instituto Ethos, tá?
que vocês devem ter essa pesquisa aí em mãos e deem uma olhada lá, deem uma viajada boa no site do Instituto Ethos, que tem muita coisa boa. Eles não são só mais um think tank, eles não vivem mais só de fazer pesquisa, eles também têm programas de capacitação para as empresas, tá? E são bons programas de capacitação, e eles vivem promovendo aí eventos nesse sentido. Para a gente debater depois do intervalo, vou dar um intervalo aí de 10, 15 minutos, para que vocês também possam ler, né? Eu coloquei 2 matérias de mídia aqui, né? Para a gente poder ler. Você pode ler as 2, ler uma só. A primeira fala sobre um caso que me chamou muita atenção, que envolveu a TV Globo, vocês vão ver aí. E a segunda fala sobre um caso que eu atuei como advogado no Supremo Tribunal Federal, que é a promoção da diversidade étnico, racial e de gênero na política, tá? Recentemente decidida pelo Supremo. Então, são esses 2 casos que a gente tem para discutir. Um que diz respeito à questão da diversidade no setor privado e outra no setor público. Tá? Eu vou deixar aí para que vocês possam ler as matérias, são matérias curtas, para que a gente possa debater depois. Tá bom? Vou dar aí uns 10, 15 minutos, daqui a pouco a gente volta como uma água aí e a gente vai debater esses 2 casos. Daqui a pouco a gente volta aí. Abraço. Olá. Então, voltamos. Eu coloquei aí para vocês, antes do intervalo, 2 casos para a gente analisar agora sobre a questão da diversidade, né? Um caso na gestão corporativa e o outro na questão pública. Um envolve a TV Globo, causou uma polêmica grande, e o outro envolve os partidos políticos. Podemos aí abrir para discussão. Eu não sei se vocês já tinham conhecimento desses casos, né? São casos que foram bastante ventilados na mídia, né? E esbarram exatamente no que a gente está discutindo na aula de hoje. Quais são os entraves para que se possa promover a diversidade, tanto no setor público quanto no setor corporativo? É importante perceber que, num caso e outro, essas dificuldades também aparecem, também ressoam. E, nos 2 casos, houve um desdobramento interessante que ajudou a avançar. Mas eu queria abrir para que vocês comentassem o que vocês acharam. Quem já conhecia, quem já debateu, quem já tinha lido sobre, quem conheceu agora, o que achou. Estou abrindo aí para a gente discutir esses 2 casos. Quem quer falar, gente? Hoje eu achei que vocês iam falar bastante. A entrevista do menino, do rapaz lá, da Magalu também, que eu achei que todo mundo ia falar bastante. Afinal de contas, foi uma entrevista. Oi. Márcia, pode falar. Oi, eu estou na reunião porque para mim está parecendo que não estou. Agora consegui abrir. Meu telefone deu algum baque aqui. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu ouvi a entrevista do Danilo. Teve alguns aspectos assim que me chamaram bastante atenção. Alguns foram comentados já, mas eu queria destacar alguns e a respeito desse caso aí de negros, da falta de negros, no caso, né, nas novelas da Globo, também queria comentar. A respeito da entrevista do Danilo, o que mais me chamou a atenção, assim, foi, em primeiro lugar, como ele se posicionou já no início da entrevista. Ele se identificou como uma pessoa negra LGBT. E eu achei muito bem colocado os termos que ele colocou, pessoa negra. Ele não falou, eu sou um negro. Não, eu sou uma pessoa negra. Então, isso me chamou a atenção, que normalmente as pessoas não se atentam para isso.
o fato dele estar em posição de gerência, né, que para ele se torna uma resistência, porque gerência no setor corporativo é praticamente, sendo negro e gay, é um ato de resistência. Você está naquele ambiente que é basicamente formado por homens brancos, né? As dificuldades dele, eu achei interessante a expressão que ele usou, a solidão corporativa que ele sentiu em outras empresas, pelas quais ele passou antes da Magalu. A necessidade de comunicar, que as empresas precisam enxergar hoje, né? Que é a necessidade de comunicação com todas as classes e grupos, que isso é uma forma de inteligência competitiva. E aí isso me remeteu ao caso que teve ano passado, polêmico da Natura e da Renner, da Natura com relação à propaganda do Dia dos Pais, que teve a Tami Miranda, né? Que aí a Bolsa de Valores lá disparou, e o da Renner, que foi o caso daquele rapaz negro do relógio, que foi abordado pelos seguranças. Então, quer dizer, isso é inteligência competitiva. A Natura, as ações dela subiram pelo marketing que ela fez, que causou tanta polêmica que eles nem esperavam, segundo as entrevistas que eu vi da própria gerente responsável pelo marketing, né, na época. E os desafios que ele apontou, que primeiro é a análise do perfil interno, né? A empresa que quer realmente levar um programa de diversidade a sério, ela precisa ter uma análise do perfil interno dela, né? Que no caso a Magalu fez, ela percebeu que 50% dos funcionários eram negros, mas que desses 50%, apenas 18% ocupavam cargo de liderança. Então, por isso, houve uma mudança, né? Então, para chegar a isso, o que tem que se pensar? Seria um redesenho dos padrões de seleção. Eu achei isso muito interessante dele apontar isso, que é a própria empresa não esperar que isso venha de fora, a empresa fazer o seu redesenho dos padrões de seleção, que a Isabela, de certa forma, falou sobre isso, que é ter a capacitação, incluir um programa de idiomas, fazer uma aceleração de carreira, o foco no potencial daquela pessoa, né? Que, em vez de olhar a capa, enxergar o potencial da pessoa, né? Então, eu achei isso bem, bem interessante nas colocações do Danilo. Eu gostei muito da entrevista dele. E a respeito do caso de não ter negros em novela da Globo, isso é interessante porque normalmente a gente vê sim negros em novela da Globo, mas normalmente quando a gente vê, ele está em posição de quê? Difícil, ele está ou em uma novela épica, em posição de escravo, né? Ou ele aparece, ou ela, como a empregada da casa, e dificilmente aparece em uma posição que seria considerada normal para um branco. Igual uma novela que teve há pouco tempo, que eu não me lembro o nome, que tinha uma juíza negra, e aí as pessoas na cidadezinha do interior ficavam incomodadas com aquilo. Nossa, me dando uma juíza negra mulher, né? Então, realmente são questões que, quando a gente para pensar, são desafios muito, muito sérios, né? Que a gente tem que enfrentar, mas pelo menos já estamos em algum caminho. Obrigado, Márcia, pela sua intervenção. Você acabou? Desculpa. Por favor. A respeito da Magalu, eu e aí vi com certo ceticismo também quando começou o programa da Magalu, e fui ler um pouco mais sobre a empresa e sobre a Luísa Trajano. E realmente eu vejo que a liderança é muito importante, né? Ela é uma mulher, uma senhora, mas ela é muito engajada nas coisas, ela quer realmente fazer. Então, não adianta a empresa ter um programa de diversidade, a liderança da empresa tem que acreditar
mudar suas políticas para fazer acontecer né, realmente isso, né? São só esses comentários. Desculpa se me estendi. Obrigado, não, que isso. Parabéns aí pela sua intervenção. Tá? Renato, Quem mais, pessoal? Renato, eu queria até te fazer um questionamento sobre essa questão de representatividade na televisão, porque há pouco tempo, por exemplo, reestreou, acho que naquele canal Viva, parece, uma novela que tinha a Thaís Araújo como protagonista, né? E eu acho que foi a primeira novela da Globo que teve uma protagonista negra, mas assim, num papel que eu entendo super estereotipado. O próprio nome da novela, ele é super estereotipado, né? E assim, como é que você, além de quebrar essa barreira da presença e da visibilidade, você também quebra essa barreira de você botar a pessoa naquele papel que você, né, vislumbrou para ela e que você acha que ela não pode estar em outro papel, né? Assim, você vê isso acontecendo? Você vê esses debates acontecendo nos meios de comunicação ou não? Isabela, essa questão da representação dos negros na mídia brasileira, ela é uma discussão muito antiga dentro dos meios de pesquisa de ONGs e de movimento social. O melhor trabalho que eu conheço é a tese de doutorado do Joel Zito Araújo, que é um cineasta importante, é uma espécie de Spike Lee brasileiro. O Joel tem uma tese na Universidade Federal da Bahia, em que ele enfrenta essa questão da Globo, ele faz uma análise de todas as novelas da Globo, desde quando começou. E ele faz o perfil de quantas pessoas negras atuaram, em que papel que elas atuaram, e ele chega à conclusão de que e ele é bem quisto na Globo, tá? O Joel tem filmes com a Globo Filmes, tem um filme dele que é muito interessante, que é Filhas do Vento, inclusive com a Thaís Araújo, ganhou o Kikito. É um cara espetacular. Antes da pandemia, ele veio aqui no Rio dar uma palestra na Academia Brasileira de Letras, eu fui assistir, está em plena forma. O Joel, ele diz na tese de doutorado dele que o sistema Globo é extremamente densificado pela democracia racial. Né? E ele aponta contradições muito importantes, Isabela. Por exemplo, na questão do respeito aos cultos africanos, a Globo é uma das emissoras que mais promove o respeito. E ele cita, inclusive, a série Tenda dos Milagres, que é uma série antiga, no qual as religiões de matriz africana, a discussão era um tabu, mas a Globo mostrava a importância do respeito, colocava as pessoas ali de Umbanda e Candomblé como pessoas boas, pessoas do bem, que faziam bem, né? Geralmente em seriados de Jorge Amado, quando Jorge Amado era reinterpretado, aparecia muito as religiões de matriz africana, porque o próprio Jorge Amado colocava esse tema por ele, Jorge Amado ser de religião de matriz africana, né? Então, o Joel fala isso, mas ele fala da força da democracia racial dentro do sistema Globo e coloca isso como um problema. O último filme que ele faz com Lázaro Ramos é um filme sobre a história do Mussum, aquele humorista dos Trapalhões, já falecido. Né? Mussum, um filme do Cacildes, ele faz esse filme e ele, de novo, trata da questão racial agora com a parceria do seu amigo Lázaro Ramos. O que ele ressalta nessa situação era que é importante criar um novo modelo de diversidade e ele aponta dois caminhos. O primeiro seria as próprias instituições de mídia, né? E o outro seria o Brasil trazer de fora, com outras TVs, que tem esse compromisso com a diversidade. Realmente, quando você viaja nos Estados Unidos, quando você liga a TV, é uma festa, né? Um negócio que você fica impressionado. Agora, na América Latina também, né? Como todo mundo fala espanhol, você vê muita diversidade também. Mas no Brasil é uma ilha que fala português, né? Então, tem aqui uma coisa estranha, realmente. Até pela questão de gênero também, demorou muito no Brasil, eram mais os homens, né? Coisas mais sérias. E a questão racial, ela, muito embora a própria Globo reconheça, ela não avança. Ela não avança, ela é simbólica, isso que o Joel aponta. Existe uma inclusão simbólica do negro. Aí você vai ver que o paradigma era a Glória Maria, no jornalismo, quando a Glória Maria já chega a uma certa idade, aí contratam a Maju Coutinho. Né? Mas é sempre uma, duas, você não tem...
Foi até na época do George Floyd, foi um constrangimento avassalador, né? Porque a Globo discutiu diversidade, mas os jornalistas eram todos brancos. Eu não sei se vocês assistiram isso. Todos os jornalistas eram brancos. Aí um rapaz na internet pegou isso e colocou nas redes sociais: olha, eles estão discutindo diversidade racial, olha só quem está discutindo na Globo. E isso viralizou, né? E a Globo, então, resolveu fazer um programa especial de jornalismo só com jornalistas negros. O Heraldo Pereira, a minha querida amiga Flávia Oliveira, né? E foi assim, quer dizer, eu tenho uma grande amiga que estudou comigo na PUC, que é a Luciana Barreto, que ela está na CNN. Mas ela é uma das poucas na CNN Brasil, que a CNN nos Estados Unidos é muito diversificada, no Brasil não deixaram incluir. E é uma TV nova, né, que está crescendo bastante no Brasil, mas não tem também tanta diversidade quanto tem lá fora. O problema aí, Isabela, eu vou te recomendar o estudo do João Feres, da UERJ, eu coloquei no WhatsApp, eu vou colocar aqui também no chat. O João Feres faz uma análise da TV Globo nessa questão racial e ele chega lá a umas conclusões interessantes sobre a ausência de pessoas negras na mídia. Tá? Esse debate na mídia já chegou tem muito tempo. Tem muito tempo. E, de fato, tem uma situação aí que tem a ver com a imagem. Eu penso também que tem uma situação que tem a ver com a exportação de novelas. Eu não sei se vocês sabem, você anda pela América do Sul, você sabe que todo mundo assiste novela brasileira, né? Parece quando te conhecem no Chile, na Argentina, perguntam se você já viu tal novela, se você sabe como é que vai acabar tal novela. É um negócio que é uma loucura. Não sei se para vender mais novela para o estrangeiro o papel dos negros é limitado também, eu não sei, mas existe uma política de gestão aí que é contraditória, porque ao mesmo tempo que simbolicamente diz que vai fazer diversidade, exclui, segundo a pesquisa do Joel Zito e do João Feres, de maneira muito assintosa as pessoas negras dos espaços aí midiáticos, tá? Em todos. Não é só na novela, é na mídia de um modo geral, nas propagandas, também no jornalismo, tá? Nos programas de entretenimento, não tem apresentadores negros apresentando programas de entretenimento, durante toda a programação essa exclusão, e o debate na mídia já chegou tem muito tempo, tá? Já chegou tem muito tempo. Uma contradição, né? Porque mostram nos Estados Unidos, onde a população negra é 13%, e não mostram no Brasil, onde a população negra é bem maior. Então, o que eu acho contraditório, viu, Isabela, é o seguinte: o Brasil é considerado um país mestiço, né? Um país que tem grande miscigenação. E o que eu digo para eles nesses fóruns é o seguinte: eu queria que essa miscigenação estivesse na mídia também. Mas a miscigenação não está nem a miscigenação que o Gilberto Freire sonhava está na mídia. A gente não vê pessoas mestiças. O Brasil não é um país monocromático, negros e brancos. E desculpa aí alguns do movimento negro. O Brasil não é monocromático, o Brasil não é bicolor, né? Nessa linha aí, entre negros e brancos, tem aí um número vasto de cromáticos aí, né, que não expande muito porque o IBGE não deixa. O IBGE diz que é autodeclaração, mas autodeclaração não é bem autodeclaração, porque você só pode falar dentro daquelas categorias que está aí. Mas no termo pardo, como a gente falou no início do curso, você tem um número enorme de pessoas que têm vários tipos de significações. Não são categorias, mas falam que são moreno, moreno claro, moreno escuro, jambo. A gente não vê essas pessoas na televisão. Jambo, moreno claro, moreno... Você não vê, né? Você não vê. É um eurocentrismo muito grande da aparência no Brasil. E isso é muito forte. Eu senti isso quando eu fiz uma palestra para o Itamaraty. Eu fui ao Itamaraty falar com o Itamaraty sobre esses assuntos, convidado lá, e falei tinha uns 40 lá, embaixadores, diplomatas, enfim. Falei sobre esse tema e eles sabem muito sobre esse tema por conta do que eles estudam fora. Em todos os países em que eles chegam, eles estudam bastante essa questão da diversidade, mas lá no Itamaraty não. E por isso eu fui lá fazer uma palestra. Fiquei assustado com o que eu vi realmente. Havia algumas mulheres, mas pessoas negras não havia. Nessa turma, por exemplo, que eram uns 40, não havia uma pessoa negra. O Itamaraty, vocês sabem da história, né? O Itamaraty, durante muito tempo, foi uma das instituições brasileiras que atuou politicamente para não parecer para o mundo que o Brasil tinha pessoas negras, né? Os diplomatas, inclusive os que eram mandados para a África, eram todos brancos. Isso é uma política do Itamaraty. O Itamaraty chegou a atuar diretamente para não permitir
que depois da Guerra de Secessão, pessoas negras dos Estados Unidos migrassem para o Brasil. Não sei se vocês conhecem essa história, uma história escandalosa, porque depois da Guerra de Secessão, muitos negros nos Estados Unidos queriam vir para o Brasil na ideia de que o Brasil era um país que tolerava a questão racial. E aí, quando o Itamaraty soube que havia um fundo sendo criado para isso, ele atuou para não permitir a entrada de negros norte-americanos aqui. Tá? Então, tem aí muitas histórias. Não sei se eu te respondi, Isabela. Falei aqui. Mas eu vou passar aqui os estudos. Esse do João Férez eu coloquei no Zap, passo aqui também, que penso que vai ajudar bastante se vocês quiserem se aprofundar. Eu acho que é a velha e boa democracia racial que impede que essas instituições midiáticas avancem. Mas a gente fala da Globo, viu, Isabela? Mas já deu uma olhada nas outras? SBT, Record... Todas, né, Renato? Eu acho que são todas. É um negócio absurdo, realmente, né? E eu acho que absurdo. Os canais de streaming, eles possam vir para quebrar isso realmente, né? Assim, se quiserem, já que existe uma demanda de produção de conteúdo nacional, eu acho que não falta só o ator, né? Falta o diretor, falta o roteirista. Na hora que o roteirista, o diretor, é a mesma situação da liderança, né? Na hora que a liderança for negra, os atores vão ser negros também, né? As histórias vão ser mais misturadas também, né? Então... É bom você falar isso, que eu lembrei aqui de um programa do Pedro Bial, com um diretor e com um escritor de novela muito importante, eu não sei o nome dele, mas é um cara bem importante nesse meio. O Pedro Bial entrevistou ele e disse a ele que o que eles iam fazer, porque o Ministério Público, vou até remeter esse caso que a gente está discutindo, o Ministério Público intimou aí a Globo, mandou um documento para a TV Globo chamando a atenção e recomendou a Globo adotar a diversidade. E o Pedro Bial, então, perguntou para esse autor de novelas, né? E agora? O que você acha? E ele respondeu dizendo o seguinte: o Ministério Público está fazendo o trabalho dele, eu acho que eles têm razão, e a gente precisa dar voz aos negros, foi o que ele falou. Esse diretor de novela é importante, esse autor de novela é importante. Estou falando isso porque, na época, essa ação foi feita pelo Movimento Negro da Bahia. E o Ministério Público atuou ali, mas não foi a ação do Ministério Público contra a Globo, foi a ação do Movimento Negro contra a Globo, porque eles acharam um absurdo uma novela na Bahia em que não havia negros. E o que aconteceu ali? O que gerou muita polêmica? O Denis Carvalho, me parece que era da produção. O Denis Carvalho é muito famoso, né? O Denis Carvalho era da produção. E o Denis Carvalho deu uma entrevista com uma fala muito infeliz. Ele disse, não vou contratar ninguém. Se tem mais mulheres hoje, mais negros, ótimo, mas eu não vou botar ninguém por obrigação numa novela. E não quis discutir. Então, aí que o Ministério Público foi para cima, como aconteceu, Isabela, com a Fashion Week. Eu estava esquecendo da Fashion Week. Vou colocar para vocês o caso da Fashion Week. A Fashion Week em São Paulo não tinha uma modelo negra. E eram mais de 100. E aí o Movimento Negro interpelou a Fashion Week. Eu participei dessa ação. E a Fashion Week fez tudo que ela não podia ter feito. O gestor da Fashion Week em São Paulo, nós conseguimos representar o Ministério Público do Trabalho, que mandou um ofício simpático para a Fashion Week, pedindo para que tivesse diversidade, mas não ia dar em nada. O Ministério Público não estava muito afim de discutir com a Fashion Week. Mas a gestão da Fashion Week respondeu ao Ministério Público de maneira muito desaforada, foram muito deselegantes, tudo aquilo que o Ministério Público não suporta, né? E aí, então, a promotora, aí ela, então, quando ela recebeu a resposta mal criada, inclusive pela mídia também, que ele deu uma entrevista na mídia mal criada lá, o gestor, aí ela mandou uma outra pesada, pedindo idade, pedindo tudo, pedindo gênero, pedindo raça, pedindo tudo. E aí a Fashion Week teve que se explicar. E aí adotou primeiro uma cota de 10%, e agora, acho que 5 anos depois, eles estão anunciando que vai ser 50% na próxima Fashion Week em São Paulo, de negros, tá? Na passarela. Agora, o que você falou é muito importante, você remete à ideia do capital também que está por trás desses negócios. O capital que está por trás desse negócio também determina muito, né, a característica dos atores, quem vai escrever aí, quem vai escolher os elencos, né? Os diretores, as pessoas que estão por trás obedecem também, dizem que há muita pressão para que a diversidade não apareça aí. E
quando esses conteúdos que vão ser produzidos, os diretores, os escritores, os autores, enfim, os intelectuais da questão, eles, de algum modo, determinam que não haja a diversidade. E eu vou falar para vocês uma coisa que mais me chamou a atenção nessa questão da diversidade na mídia. Foi o depoimento da atriz Daniele Suzuki. Vocês conhecem essa atriz? Ela é uma oriental, né? Sabe? Ela falou que ela não atua em novela, dificilmente ela atua em novela porque ninguém escreve para ela. Como ela não queria fazer ponta e nem figuração, ela não atuava. Olha que interessante. A gente fala da questão racial, mas eu nunca imaginei que ela fosse excluída das novelas. Ela falou, eu sempre sou uma amiga de alguém, eu não tenho história, eu chego de repente e sumo de repente. E eu não quero atuar assim. Você vê como que a questão é, no Brasil, é uma questão complexa para esse mundo midiático, né? Que produz esse conteúdo. Nem uma atriz oriental como ela, que é uma atriz de muito conteúdo, de muita formação, escreve histórias que sejam aí interessantes. Mas acho que é o último reduto. Uma hora a mídia vai ter que começar a fazer, e eu penso que essa ação do Ministério Público do Trabalho para a Globo, ela é uma ação, um divisor de águas. Por quê que é um divisor de águas? Como aconteceu com os bancos. Essas ações dos bancos, elas foram judicializadas. E o que aconteceu lá em Brasília? O Ministério Público do Trabalho usou essas ações como um piloto, né? Como uma espécie de leading case, para espalhar aquilo para o Brasil inteiro. Não quis distribuir as ações em São Paulo. Primeiro queria ganhar, fazer uma jurisprudência em Brasília. Optou-se por Brasília, achando que Brasília iria dar a decisão favorável. E na primeira e na segunda instância, a Justiça de Brasília e o TRT de Brasília não entendeu que havia discriminação indireta, nem de gênero, porque 9% só de mulheres eram gerentes em banco, e muito menos de raça, porque só 2% de negros eram gerentes em banco. Disse que não tinha isso, que não havia nexo causal, não tinha discriminação indireta não era Instituto do Direito Brasileiro, simples assim. E quando eles recorrem, eles perdem também. E aí o Ministério Público não leva isso para as cortes superiores, tá? E nem para as cortes internacionais. Fica aí. E esse debate ficou aberto, tá? Inclusive, um amigo meu, Daniel Sarmento, que é hoje advogado, era promotor, discutia muito com ele isso na época. Falou, tem que continuar insistindo com as ações. Uma hora vai ter uma jurisprudência favorável, mas o MPT não quis avançar. Então, por isso, inclusive, que o próprio movimento negro lá da Bahia, organizado, entrou diretamente sem esperar o Ministério Público do Trabalho. E aí ressoou na TV Globo, né? Que eu estou falando que eu vi essa entrevista do Pedro Bial, em que o autor falou que era preciso dar voz aos negros, na linha do que a Isabela está falando. É mais do que dar voz, é permitir que as próprias pessoas negras escrevam. E na questão das mulheres também, tá? Você não tem produtoras, diretoras, cineastas mulheres no Brasil, tá? Eu lembro da Carla Camurati lá atrás, mas a gente de cabeça assim sabe citar nem os dedos da mão, a gente sabe citar de mulheres que também produzem audiovisual e que fazem sucesso ou que permitem, né, que coordenem equipes. É um setor muito masculinizado, o setor midiático no Brasil, na produção, sobretudo. Então, essa ação aí do MPT, a recomendação que ele fez à Globo, eu penso que vai surtir aí alguns efeitos, mas vamos ver se serão os efeitos esperados. A outra, a gente está acabando, essa questão que, para além do MPT, dialoga com outro tipo de discriminação, é um impacto significativo, porque na questão eleitoral, a legislação, a gente sabe, não tem, né? Na questão eleitoral, sem dúvida alguma, quem advogou no eleitoral sabe disso, que é o próprio o TSE e os TREs que fazem resoluções dizendo como vão ser as eleições, né? Regulamentam as eleições porque é uma questão sazonal, né? E a justiça ali é meio que uma justiça administrativa, né? Porque ela tem que ter as resoluções e é uma questão sazonal, né? Ocorre muito forte a questão eleitoral durante o período eleitoral, né? E havia aqui um problema na representação, isso em todo lugar do mundo.
Em todo lugar do mundo civilizado, você vai ter um debate forte sobre representação de gênero e raça no parlamento. Tá? Eu até falei na aula passada, né, que a Marta Suplicy que trouxe isso para o Brasil, quando ela fez aquele projeto de lei que transformou as candidaturas das mulheres nos partidos políticos, como uma obrigação dos partidos políticos lançar candidaturas de mulheres, primeiro em 20%, depois em 30%. Essa lei, que foi uma lei que a Marta se inspirou no parlamento belga. Tá? Ela teve um seminário na Bélgica, e ela trouxe esse paradigma legislativo do Brasil, que ficou aí durante a década de 90, ninguém deu bola para isso. E agora, a Argentina adotou 50% na cadeira para as mulheres. Tá? E no Brasil, o que mudou? Mudou o paradigma, porque uma ação do Ministério Público exige que os recursos das candidaturas sejam públicos. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal fechou questão de que os recursos deveriam ser públicos, criaram um fundo eleitoral. Né? Criaram, não, ele já existia, mas ele não era o que chamamos de fundão. Né? Então, são bilhões de recursos do Tesouro Nacional, recursos públicos, para financiar a campanha eleitoral. Não vou entrar no mérito com vocês, cada um vai ter sua opinião aí, se isso deve ser pago por recursos públicos ou não. Eu só sei que o que o Supremo decidiu é que os recursos têm que ser públicos, o Congresso Nacional foi lá e elevou à enésima potência os recursos públicos. Agora, os recursos são públicos, mas a gestão é privada. O partido político é uma instituição privada, que tem um mundo público da política, um monopólio da política, ninguém vai ao poder senão por um partido, no Brasil, e os partidos não estavam nem aí para lançar candidaturas de mulheres e lançar candidaturas negras. Né? E assim é aquela questão simbólica de sempre. Então, nós fizemos o quê? Nós fomos ao TSE, fizemos uma consulta, e o TSE concordou que deveria ter, sim, diversidade de gênero e raça, de acordo com os recursos. Os recursos deveriam ser divididos por gênero e raça, mas só nas próximas eleições, de 22. E aí nós, então, fomos ao Supremo Tribunal Federal e acionamos a jurisdição constitucional, no sentido de dizer que havia ali uma situação que o Supremo tem trabalhado bastante, né? Que são situações de inconstitucionalidade, né? E que precisam ser passadas no filtro constitucional. E aí, nesse sentido, o relator melhor não havia, caiu no Ricardo Lewandowski, que é o mesmo relator do sistema de cotas, e o Lewandowski deu uma liminar determinando aos partidos políticos que fizessem cotas de gênero e raça com os recursos públicos. Então, não vale colocar uma porção de mulher candidata sem recurso. E nem tampouco colocar pessoas negras sem recurso. Os recursos precisam ser distribuídos. Isso causou um frisson nos partidos, nos diretórios dos partidos, eles apanharam bastante. O João Feres, da UERJ, sempre ele, já fez uma pesquisa monitorando aí para saber se houve fraude ou não, posso passar aqui para vocês, mas o fato é que 22 vai ser o grande teste, realmente, para poder saber, sobretudo porque se o próprio tribunal vai conseguir fiscalizar as fraudes, que a gente sabe que vai ter fraude, mas é importante que os candidatos se debrucem. E o próprio ministro Lewandowski, na matéria você vai ver lá, estabeleceu critérios para distribuir os recursos para as mulheres e para os negros, tá? São critérios aí proporcionais. Então, eu penso que nos próximos anos nós vamos ter um influxo muito grande da participação feminina e da participação negra nos parlamentos, tá? Por conta dessa decisão. Porque é uma decisão que pega os recursos públicos, mas também pega o tempo de mídia, de rádio e de TV. A gente botou isso também na ação. E o Supremo Tribunal Federal fechou questão. Só o ministro Marco Aurélio que votou contra. Tá? Mas os outros ministros todos foram favoráveis. Muito embora o ministro Marco Aurélio seja favorável à diversidade racial, ele acha que tinha que vir uma lei específica para isso. O nosso entendimento é que não tem que ter lei nenhuma, porque já tem decisão do Supremo, já tem Estatuto da Igualdade Racial, enfim, tem tratado internacional aberta sobre essa questão, não precisa mais de lei. Precisa, nesse caso, sobretudo, porque nas eleições é praxe na Justiça Eleitoral que o próprio tribunal diga como as eleições têm que ser, nas suas resoluções. Então, o tribunal faz uma resolução e resolve a questão. Tá? A gente está para fazer uma audiência pública com o ministro Barroso, que é o atual presidente, para discutir melhor essa fiscalização da questão de gênero e raça nos partidos políticos, nas candidaturas políticas. Mas a nossa meta, viu, é cota de gênero e raça nas cadeiras, tá? O que seria possível somente se houvesse uma reforma eleitoral.
né, para atuar lá no esquema do sistema distrital misto. O Barroso tem até uma proposta sobre isso, e não sei se vem a reforma eleitoral tão cedo, reforma política, melhor dizendo, mas, independentemente, o que eu dizia para os meus pares é o seguinte: a gente não pode ficar atrelado a uma reforma política para fazer diversidade. A diversidade tem que vir, quando vier a reforma política e adotar o sistema distrital misto, não sei o que vão adotar, tem que ter diversidade. E, se não vier, tem que ter diversidade também. Né? A maioria da população é de mulheres, uma parte significativa é de pessoas negras. Não dá para a gente ter um parlamento em que eu trabalhei com o parlamento brasileiro durante muito tempo, é realmente um negócio constrangedor, né? Você vê só homens brancos no poder, né? E mulheres são muito poucas. No Senado, então, são pouquíssimas. Isso reflete um pouco também o atraso do país nesse tema. O parlamento para além de tudo, o parlamento é um indicador do atraso do país nesse tema. Você chegar no parlamento e encontrar os grupos representados de uma maneira razoável, essa aqui é uma nação desenvolvida, porque tem índio, tem negro, tem mulher, todo mundo representado aqui. Né? É um indicador interessante. O Brasil não tem esse indicador. O parlamento é extremamente masculino e não discute essas questões. Né? As comissões que estão lá, os grupos que estão lá, não discutem questões de diversidade. Elas são questões colocadas lá não tem uma comissão de diversidade, por exemplo. Podia ter uma comissão, tem comissão tributária, tem comissão de direitos humanos, tem comissão de uma porção de coisas, mas não tem uma comissão de diversidade, por exemplo. Podia ter. Né? E propondo legislação, revisando e, sobretudo, o parlamento ele não tem só a função de legislar, ele também tem a função de fiscalizar. Né? E aí vai muito mal, porque o Tribunal de Contas nunca deu uma decisão nesse sentido. Né? É o órgão fiscalizador do controle interno, mas que não faz esse trabalho. A gente conta mais com o Ministério Público no controle externo. É preciso aí também haver uma atuação maior do Tribunal de Contas em relação, a recursos, em relação à gestão pública e, sobretudo, a fomento no que diz respeito à questão da diversidade. Tá? Pessoal, era basicamente esse o recado de hoje. A aula que vem é a nossa última aula, se não me engano, é a nossa última aula. Vamos continuar falando desses entraves e desdobramentos aí da diversidade. E, como é de praxe nas nossas últimas aulas, eu abro muito para que vocês falem, tá? Então, eu estou fazendo aqui 2 questões para vocês, para a gente fazer um apanhado do que a gente viu no curso. Para além de você falar, eu vou dar um tempo para cada um falar, tá? Para além de você falar das coisas importantes que você aprendeu, que você discutiu, enfim, né, fazer essa avaliação do curso em relação à sua formação, à sua empresa, eu vou deixar duas perguntas individuais para que você responda para a próxima aula, tá? Vê se você consegue ver aí no chat a pergunta. De acordo com o seu universo corporativo, quais são os entraves aí para a promoção da diversidade? De acordo com o seu universo corporativo, de acordo com a empresa que você trabalha, com o grupo que você trabalha, quais seriam os entraves que você vê para uma empresa como a sua, para um grupo como o seu, adotar uma política de diversidade? E a segunda pergunta é: quais seriam as ações? Quais seriam as ações para promover a diversidade no seu âmbito corporativo? Quem está em gestão, quem está em empresa que já está promovendo, fala do que está fazendo, tá? Você pode também falar de um caso que você viu, que você estudou na internet, que você viu, que você achou interessante, pode falar disso também. Mas é importante entender que, para fechar o curso, são vocês que vão falar, vão dar a opinião de vocês com base no que a gente viu aqui, com base no que a gente estudou. O curso tem esse objetivo de deixar a questão aberta, né? Vocês estão percebendo aqui que a questão está aberta, né?
Então, a questão continua aberta, continua com vocês. Tem um objetivo de fechar. Até porque é um curso meio que de extensão, né? Não dá para a gente exaurir esse debate aqui no curso, mas penso que a gente conseguiu cobrir boa parte dos entraves, dos impactos, dos desdobramentos da questão da diversidade. Então, na aula que vem, eu faço aí uma introdução sobre as questões ligadas à diversidade nas corporações, mais algum caso, e depois passo a bola para que vocês possam falar sobre as experiências que vocês estão vivendo, tá bom? Obrigado pelas intervenções, fiquei muito feliz com os debates, e a gente continua na aula que vem. Boa noite, cuidem-se, até a próxima, um grande abraço aí. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite.